Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 11, 4. Pela fé... Ué, cadê vocês? São para ler junto comigo, só tem um versículo. Olha lá, todos juntos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós colocamos no boletim, e também está aqui, a figura de Caim e Abel oferecendo. Coloca a figura para nós, foi antes disso. Eu achei interessante que John MacArthur comentou que provavelmente era um altar. E que provavelmente, não fala que tem dois altares, provavelmente era um lugar ali perto do Éden, ao leste do Éden. Novamente, provavelmente, o Senhor tinha dado instruções quanto à oferta. Por quê? Nós vamos ver na narrativa que um fez o que desagradou o Senhor e outro fez o que agradou o Senhor. Um era lavrador, e nós sabemos muito bem, é Caim. E ele trouxe do fruto do seu trabalho e foi lá para oferecer. Não é porque a questão da oferta sendo uma oferta que não era de sangue apenas, mas creio firmemente que era que o Senhor tinha dado instruções de como essa oferta devia ser dada. O outro trouxe como o Senhor havia dito que devia trazer, Abel. Ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. E nós vamos estar batendo bastante nesta parte de mais excelente, mas observamos que ele foi em obediência e ofereceu aquele carneiro. Ofereceu uma oferta que subiu ao Senhor como aroma agradável. Outra suposição é que o Senhor deve ter, no momento que aquela oferta que agradou a ele foi levada ao altar, mandado fogo do céu. Nós não sabemos, mas... Porque a oferta de Caim não levantou como aroma suave ao Senhor. E nós estamos acostumados, eu também já tenho usado, especialmente quando dou escatologia, as dispensações, e colocamos Caim e Abel lado a lado, e colocamos uma fumaça subindo para cima e outra descendo. Agora, a fumaça subindo para cima até que não tem problema tanto. A fumaça descendo para baixo, eu acho que não tem a ver, né? Mas na figura simplesmente quer dizer que uma agradou e outra não agradou. Portanto, hoje nós vamos ver um sermão de uma pessoa morta. Gostaram do título? Não é o título do meu sermão, mas podia ser o título. Porque ele, estando ainda morto, fala. Um sermão de uma pessoa morta. Quando a pessoa morre, e nós colocamos ali, geralmente ela é exaltada bastante, e muitas vezes até exaltada além do que merece. Na morte sempre as pessoas exaltam. Mas o fato é que quando a pessoa morre, é que realmente vai ver se o que ela fez valeu. O legado
depois de morto, ainda fala, acontece para todas as pessoas que morrem hoje. Então, olha, se você morrer hoje, você vai ter ainda um legado, tem uma mensagem. A mensagem desta pessoa morta aqui era uma mensagem de fé. A mensagem de Abel, então, foi a primeira mensagem de fé. E nós lembramos do contexto passado que havia acabado de dizer a frase: o justo viverá pela fé. E depois de dizer o justo viverá pela fé, temos a ilustração de um justo. Ele é chamado justo. Alguém que realmente viveu pela fé. E nós vemos aí que Abel é esta pessoa. Quando nós pensamos em obras, e hoje de manhã nós falamos isso também, vocês falaram, e eu também tive o privilégio, porque falei com os adolescentes, eu que substituo a classe hoje. Mas nós falamos sobre as obras sempre vão acompanhar. Toda vez que uma fé exercitada em Cristo, verdadeira fé, sempre será acompanhada por obras. E justamente o texto mais conhecido de Efésios 2, 8, 9, complementa com o verso 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas daí diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós fomos criados para as boas obras. O verdadeiro salvo vai praticar boas obras. Ele vai praticar não para ser salvo, mas porque é salvo. Porque eu sou salvo, eu vou andar nas boas obras que foram preparadas de antemão para eu andar nelas. Então, Tito 3,5, quando fala assim, não por obras de justiça praticadas por vós, mas mediante a misericórdia do Senhor, Ele nos lavou, mediante o lavar regenerador e renovador. Nós sabemos que a salvação não é por obras, mas em Tito mesmo, 3,5, depois diz, Tito 3,8, que no tocante a essas coisas, nós devemos estar vivendo na prática, ser solícitos na prática das boas obras. Então sempre vai acompanhar a fé verdadeira, obras. Agora nós estudamos nos primeiros 3 versículos a definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é certeza de algo que você espera. Algo que se torna até uma substância, como algumas versões dizem, se torna real, aquilo que ainda não aconteceu. Então a definição, convicção de fatos que se não veem. Você tem certeza daquilo que você não enxerga. E aí lembramos que a nossa fé em Cristo foi assim, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então nós vimos a definição da fé. Depois observamos também o testemunho da fé, que é só um resumo. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. É um resumo do que o capítulo inteiro de Hebreus 11 vai estar apresentando, os heróis da fé. Eles receberam um bom testemunho. E daí nós vemos também a última parte, que foi o mundo, o testemunho da fé mostrado através da criação. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E a grande diferença está justamente na fé. Nós cremos no relato bíblico de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Cremos que os 6 dias são dias literais, como nós mencionamos semana passada. Dias de 24 horas. Dias literais, o Yom hebraico era tarde e manhã. Em 6 dias criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Então nós observamos isto e daí chegamos no primeiro exemplo da fé.
primeiro exemplo é Abel. E hoje nós vamos ver algumas razões que a vida de fé de Abel é destacada. Simples razões que destacamos desse verso da vida de fé de Abraão. Primeira razão é a mais longa, mas é uma razão muito importante. O sacrifício mais excelente. O texto diz: pela fé Abel ofereceu. Eu gosto tanto da expressão que segue aqui. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O sacrifício mais excelente. Pela fé Abel fez isso. E nós lembramos que quando Adão pecou, e nós falamos isso também semana passada, eles foram expulsos do jardim. Sendo expulsos do jardim, foram expulsos da árvore da vida, que conservava a vida. Daquele momento em diante, eles estavam morrendo, porque disse, certamente no dia que comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Eles fisicamente não morreram, mas já estavam a caminho da morte daquele momento em diante. Também eles experimentaram a morte, que é a separação da comunhão com Deus. Antes, eles tinham aquela comunhão maravilhosa ali no jardim. Pecado entrou, ficaram separados da comunhão com Deus. E se não cresce em Jesus, se não cresce na provisão, foi feito o sacrifício de um animal, eles poderiam já ter crido ali, olhando pela fé, mas sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando foi providenciado aquela cobertura que Deus providenciou, foi uma cobertura de um animal que foi sacrificado. Em seguida, nós temos vários textos importantes. Deixa eu pegar duas pessoas aqui. Vem aqui o Léo e a Bia. Fica aqui. Vocês não vão precisar falar nada, só vão ficar aqui. Gênesis 3,15. Geralmente nas aulas eu gosto de pegar duas pessoas para exemplificar. O duro que nessa exemplificação eu acabo sendo Deus, mas vamos só para entender. Você é a serpente. Você é a mulher. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti, quem que ele é mesmo? E a mulher. Quem que era essa mulher aqui? Eva. Entre a tua descendência da serpente, e olha como diz lá, e o teu descendente. O descendente da mulher é quem? Jesus. Por isso que é a primeira promessa do Salvador. Mas daí fala assim, agora não aponta para cá, quem está falando este? Jesus, te ferirá a cabeça. E tu, quase que eu errei, né? E tu, descendente da serpente, ferirás o calcanhar. Entenderam? Deixa eu fazer mais uma vez. De repente eu vou chamar alguém aqui para fazer o papel de Deus. O Reginaldo já falou, eu faço. Mas tem que conhecer o versículo, né? Porém, inimizade entre, vamos apontar junto, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Agora fica aqui. Este que é o descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado, vocês foram muito bons. Então, a primeira promessa do Salvador, apontando para Jesus, apontando para Cristo. Vamos olhar lá em Gênesis agora? Com isso já fomos até Gênesis 3 e vamos olhar um pouquinho Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, só os versos 1 e 2 para começar. Coabitou o homem com Eva. Acho que todo mundo entende quando diz coabitou, eles tiveram aqui relação sexual.
coabitaram. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. A concepção de Caim e Abel. Alguns querem achar que porque não disse coabitou na hora que fala sobre Abel, que fala só uma vez coabitou e já gera Caim e Abel, que eles eram gêmeos. Eu nunca cheguei nessa conclusão não, mas achei interessante essa conclusão. Mas se eram gêmeos bem diferentes. Aí temos a ilustração de dois personagens que vão ilustrar para sempre a carne e o espírito. Para sempre uma descendência da mulher e a descendência da serpente. Mas nós observamos aqui, vamos ler o texto todo para que vocês peguem a história inteira, já conhecida eu sei, mas veja o que aconteceu. Aconteceu que no fim dos tempos, então um determinado tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim leva, ele era o que mesmo? Lavrador. Então ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Importante também notar que o que ele trouxe foi o que tinha melhor no rebanho. E aqui pode-se entender que passaram-se muitos anos, né? A gente está pensando aqui que é cronologicamente o negócio que aconteceu bem rápido. Passaram-se vários anos, muitos anos. Já eram homens feitos, já eram trabalhadores, um lavrava a terra, o outro cuidava das ovelhas, e um trouxe então do seu fruto, do seu trabalho, e o outro você vai dizer, mas também é do fruto do seu trabalho. Só que ele deve ter recebido instruções do Senhor. Nós lembramos que a fé vem pelo ouvir. Nós não temos todos os detalhes aqui. Então provavelmente o Senhor tinha dito que era necessário matar uma ovelha, e era necessário sacrificar, era necessário derramar sangue. Eles não entendiam a ordem, mas eles tinham que obedecer. Lembra que é crer e observar, não adianta só, tem que crer e obedecer. E Abel ofereceu, ele obedeceu, ele fez como o Senhor havia designado. Continua no texto. Caim, da sua oferta, ele trouxe a oferta que era do fruto do seu trabalho. Eu não sei se eu li o 4, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias, eu li, mas agradou-se o Senhor de Abel e das suas ofertas. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Agora, notem, meus irmãos, eu tenho mais tarde, depois disso ainda, eu tenho outro desenho lá da ira. Pode ir para frente, depois você volta, pode ir para frente. Mais um. Não sei se foi bem assim, mas isso aqui está em forma de cartoon. Então, ele sabia que matava animal. Então, se sabia que matava animal, ele, imagino que ele, mesmo você pensa primitivo, ele deve ter pego, não fala com o quê, mas uma pedra que parece um machado. Possivelmente foi isso. Mas ele foi lá e pá! Matou Abel. Ele tinha tido oportunidade de não fazer isso. Pode voltar lá na frente. Porque o Senhor disse para ele assim, notem, depois que diz que ele já ficou irado no seu coração, então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele poderia ainda proceder certo. Ele poderia ter ido lá
pego uma ovelha também e feito a oferta. Mas ele não procedeu de maneira correta. Se procederes certo, serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o teu desejo será contra ti. Mas cumpre você dominar esse desejo. A ira veio, inflamou. Aí Caim foi lá e matou. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Premeditado. Assassino premeditado. Vamos ao campo. Não pense que ele ia lá para o campo para fazer coisa boa, não. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ei, como que esse povo é assim na hora que faz uma coisa errada, né? Foi a mulher que me desse, lembra de Adão e Eva? Cada um, foi a serpente. E aqui ele havia matado o seu irmão e ele diz: sou eu porventura tutor, guardião do meu irmão? Sou eu tutor, a nossa versão diz, de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a ti. Lembra que nós comentamos, depois de morto ainda fala. Pessoas como Caim, depois de morto ainda falam. Pessoas como Abel, depois de morto, ainda fala. E aqui o caso é Abel, depois de morto ainda fala. Fala o quê? Fala da sua fé. O primeiro exemplo de fé. Tem muitos falsos ensinos hoje sobre Caim, Abel, sobre os primeiros homens, primeiros que habitaram sobre a terra. O ensino de evolução é tão falso, mas as pessoas caem direitinho, né? Como que as pessoas têm que ter muito mais fé para acreditar? Estava só olhando alguns exemplos, vou só citar ligeiro, para não tomar muito tempo. Esse primeiro ponto vai demorar se eu falar muito. Os falsos ensinos da evolução falam sobre o chamado elo perdido. Esses elos continuam perdidos, eles nunca vão achar. Teve um tal do homem de Nebraska. Vocês já ouviram falar? Homem de Nebraska? Os livros textos estão cheios desses homens aí. Foi feito de um dente de porco. Pegaram um dente de porco e fizeram esse homem. Depois descobriram que era falso. O homem de Colorado. Os meus dois são lá dos Estados Unidos. Também foi feito de um dente, dessa vez de elefante. Não sei onde acharam dente de elefante lá nos Estados Unidos, né? Mas acharam. Exportaram da África, não sei. Mas é lá naquele começo. Pois tem um homem de Piltdown. Pegou o queixo de um gorila e reconstruiu, fazendo um homem. Também foi provado que foi falso. Daí tem um homem, depois vocês podem pesquisar isso, os livros textos trazem isso na escola como se... Eu acho um cúmulo. Você olha aquelas figuras, eu ia até pôr uma figura aqui. Macaco, você parece com um macaco? Dá uma olhada do lado ali. Tem alguém que acha que parece com um macaco. Tem uns que tem muito pelo aqui, a gente começa a brincar, está parecendo um macaco, mas não. Ninguém aqui parece com um macaco, graças a Deus, né? Tem alguém discordando comigo? Não, né? O homem de Java era parte também de um elefante. O homem de Neandertal, dizem que é a transição entre o gorila e o homem. A gente tem que ter tanta fé para acreditar nesses homens que eles inventam. Tudo para desprovar o ensino bíblico, que no princípio criou Deus, os céus e a terra, depois criou o homem e a mulher. Depois veio de Adão e Eva, veio Caim e Abel. Depois, mas e a sequência? Lê as genealogias, eu sei que tem espaços ali que não estão explicados para nós, que pessoas sempre questionam, mas no começo deve ter tido relação entre a família, entre irmãos.
E aumentou, e cresceu. E então nós vemos aí que não houve de forma nenhuma o que eles gostam de ensinar, a tal de evolução. Pelo contrário, nós poderíamos falar muito sobre isso. O mundo não está evoluindo, o mundo está regredindo. A segunda lei da termodinâmica mostra justamente isso, que as coisas vão regredindo, não melhorando. Então nós observamos que tem que ter muita fé para acreditar no que estão ensinando nas escolas. Mas vamos voltar ao texto. A oferta de Abel era uma oferta que agradou o Senhor, porque foi em obediência ao Senhor. Aí temos dois altares, né? Mas tudo bem, não faz mal a gente pensar num altar. Eu acho interessante ali que Caim já estava lá no seu coração premeditando matar Abel. Vou levar esse irmão lá para o campo e vou dar um jeito nele. Já quando ele viu que Deus se agradou da oferta de Abel, já ira entrou em seu coração. Algumas observações sobre essas ofertas aqui. Primeiro, havia um lugar específico. O Senhor tinha um lugar específico que era para trazer esta oferta. Estava num lugar, talvez ao leste do Éden. Talvez o Senhor tinha preparado aquilo ali, não sei. Isso nós não sabemos por certo. Mas lembramos que ao leste do Éden também os querubins estavam guardando ali para ninguém voltar para o Éden. Os querubins estavam lá, impedindo. E sempre quando a gente pensa de ofertas, de altar, querubim está envolvido para dar glória ao Senhor. Então possivelmente também estavam bem ali, naquele lugar. Havia um templo. Olhando no texto de Gênesis, diz no fim, ou nos tempos, no fim dos tempos. Era um tempo específico. Além de ter um lugar específico, havia um tempo específico. E por fim havia uma maneira certa. A maneira certa que agradava o Senhor era uma oferta de sangue. Era necessário trazer a oferta desta maneira. Caim, ele creu em si mesmo. Abel creu na palavra de Deus. E Caim e Abel ilustram as duas religiões do mundo. Uma religião, a de Caim, é a religião das obras. A outra religião, a religião de Deus, é a religião pela fé. Pela fé ofereceu Abel aquela oferta que agradou ao Senhor. Eu gosto sempre de contar isto, mas vou ter que ser ligeiro, porque eu já contei aqui na igreja. Diz que uma pessoa estava morrendo afogada e bem na beira daquele lago onde ele estava debatendo, estava um salva-vida. E o salva-vida estava gritando para ele: bate os braços, bate as pernas, tenta nadar até aqui. Ele chegava até aqui e gritava, e gritava, e gritava. E o cara, estou morrendo. O outro salva-vida viu a situação e ele chegou, falou: não, pulou lá dentro, arrancou ele. Diz que tem que arrancar pelo cabelo, não sei se ele arrancou pelo cabelo, mas quem não tem cabelo não tem jeito, né? Diz que perde um pouquinho a força pegar pelo cabelo. Arrancou ele ali, tirou e pôs no chão, são e salvo. Um ilustra fé, outro ilustra obras. Um é ilustrado em Caim, uma oferta que dependeu totalmente dos seus esforços. Outra, uma oferta que dependeu da fé, que agradou a Deus. Vamos para o nosso segunda razão. Essa já foi meio longa, então vamos para a segunda rapidamente. Eu tenho menos para os dois próximos do que o primeiro. Primeiro foi sacrifício mais excelente, primeira razão. Segunda razão, o testemunho mais excelente. Tá, só um instantinho. Voltando lá para Hebreus, pela fé, Abel,
ofereceu a Deus sacrifício mais excelente. Ele ofereceu o sacrifício mais excelente, mas notem que o texto continua dizendo o quê? Porque obteve testemunho de ser justo. A segunda razão que esta oferta e Abel mostrou fé é porque o seu testemunho foi mais excelente. O testemunho dele foi um testemunho de ser justo. Ele teve a aprovação de Deus. Primeiro observamos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Nós vamos estar falando sobre isso, não domingo que vem, no outro. Domingo que vem é o pastor Nilton. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o exemplo primeiro aqui mostra que ele teve fé e foi declarado justo. O justo viverá pela fé. E teve a aprovação de Deus. Irmãos, não tem outra maneira de ter a aprovação de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não tem outra maneira, somente pela fé que você é justificado, somente pela fé que você tem paz com Deus. Achei interessante um comentário que disse o seguinte: foi um cordeiro pelo pecado que justificou. Um cordeiro por um homem. Então Abel ofereceu um cordeiro, foi por um homem. Isto foi nesse exemplo primeiro que nós vemos. Depois, na Páscoa, nós vemos que um cordeiro foi oferecido por uma família. Não era só um homem, agora era uma família. O cordeiro que foi sacrificado, o sangue que foi colocado nos umbrais, nos portais da porta para que o anjo da morte não entrasse, foi para a família que estava dentro da casa. O primeiro foi por um homem, o segundo foi por uma família. O terceiro foi por uma nação, o dia da expiação. No dia da expiação, o sumo sacerdote vinha e oferecia aquele sacrifício, e era para o povo todo de Israel, era apenas o povo de Israel. Então era por uma nação. Mas daí nós temos o exemplo final do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí foi um cordeiro, Jesus, pelo mundo. Não é bonita essa explicação? Primeiro, um cordeiro por um homem. Segundo, cordeiro por uma família. Terceiro, cordeiro por uma nação. E por último, um cordeiro pelo mundo inteiro. Nós somos abençoados porque tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que o testemunho foi aprovado. O testemunho de Abel foi aprovado, e eu não sei se subiu a fumaça, mas foi aprovado. A ideia de subir a fumaça é simplesmente a ideia de que foi como incenso quando subia a Deus, como aroma suave, agradável a Deus. A oferta foi feita e foi agradável, e por isso que foi aprovada. A oferta de Caim foi reprovada. A oferta de Caim foi reprovada porque foi oferta dos seus próprios esforços. Não foi uma oferta de fé, foi uma oferta de obras. Deus tem uma maneira certa para nós aproximarmos a Ele. Não tem muitos caminhos que levam a Deus. Não tem essa história de todos os caminhos levam a Roma. Para Deus é um caminho só. Eu sou o caminho, é o Cordeiro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Em nenhum outro há salvação. Só existe salvação em Jesus. Não existe muitos meios para chegar a Deus. Só existe um meio, que é através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para chegar a Deus tem que arrepender dos seus pecados e crer naquilo que Jesus fez por nós, o Cordeiro de Deus. O testemunho de Abel foi aprovado, porque foi um testemunho de fé. Pela fé, voltando ao texto,
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Aprovação, testemunho aprovado. Agora, por último, o legado mais excelente. Versículo 4. No final do verso é uma parte muito bonita, né? Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Por meio dela, mesmo depois de morto ainda fala. Depois de morto, o testemunho de Abel ainda está falando. E nós sabemos que o legado mais importante é o legado de fé. Fico lembrando do meu irmão. A gente pode dizer, o que o João deixou? Coitado dos filhos que estão querendo depender da herança do João, né? Até pode falar, deixou o instituto, deixou muitas obras. Esse não é o legado. O legado foi a fé. Não é, irmãos? O legado mais importante que deixamos é a fé. Que nós possamos ser achados fiéis. Eu gosto de uma música que fala em inglês, né? Que todos que seguem possam ser encontrados fiéis. É isso que Deus quer. Nosso exemplo é muito importante. E o exemplo de Abel foi tão importante. Ele deixou um legado que depois de morto ainda fala. Acho que o legado mais importante, que mais influenciou na minha vida, que fez eu tomar a decisão de crer em Cristo, de seguir a Jesus, de viver para Deus, foi da minha mãe. Acho que já contei isso para vocês aqui. Eu sempre ouvia meus pais orando por mim. Eu sabia que toda vez à noite eles oravam por mim. Mas sempre quando eu abria o guarda-roupa, onde estavam as minhas roupas, logo que eu chegava, às vezes da bagunça, eu abria lá e estava escrito: só tem uma vida para viver. Só o que fizer para Cristo vai permanecer. Rapaz, aquilo que mexia comigo cada vez. Cada vez, olha, eu estou fazendo coisa errada. Eu só tenho essa vida para viver. Só o que eu faço para Cristo é que vai permanecer. E chegou um ponto que eu tive que entregar minha vida a Jesus. Eu tive que ver que não adianta. Você pode viver para os prazeres aqui, viver aqui é passageiro, nós só temos uma vida para viver, só o que fazemos para Cristo e que vai permanecer. O que você vai deixar de legado? Abel, depois de morto, ainda fala, porque ele teve uma vida de fé. Se nós tivermos uma vida de fé, nós também vamos deixar um legado. Eu tenho uma frase aqui que diz: a morte não é o apagar das luzes, é o desligar a luz porque a aurora chegou. A morte não é o apagar das luzes, é desligar a luz aqui só porque a aurora, a luz maior, chegou. A estrela da manhã, que é Jesus Cristo. O primeiro exemplo é o exemplo de vida de fé de Abel. Ele teve uma oferta, um testemunho e um legado excelente. Eu coloquei no boletim, está aí quase na íntegra, essa ilustração de certo médico que estava tentando consolar um doente. Esse doente era crente, conhecia Jesus. Ele estava na fase terminal de sua vida. O doente perguntou para o médico: o que eu vou encontrar quando chegar lá no céu? Quando chegar no além, no céu? E enquanto ele estava falando, o cachorro estava arranhando na porta. Era o cachorro do médico. Aí o médico aproveitou e disse assim: sabe, meu cachorro sabe que eu estou aqui. Ele não sabe o que ele vai encontrar aqui, mas ele sabe que eu estou aqui. No momento em que eu abrir aquela porta, ele vai vir e vai querer pular em cima de mim, porque ele sabe que eu estou aqui. O céu é a mesma coisa, gente. Nós não vamos saber todos os detalhes do céu. A gente gosta de falar do céu, mas o mais importante é que Jesus está ali. E nós vamos encontrar com Ele. Ele vai estar ali para te receber.
Ah, que dia glorioso, né? Seja no arrebatamento ou quando você morrer e encontrar com o Senhor. Mas se você não tem Cristo, amigo, vai ser um dia horroroso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Se você não crer em Cristo, é vergonha e horror eterno. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Porque ele obteve isto pela fé. Porque ele foi aí declarado justo, justificado, e foi aprovado. E daí, mesmo depois de morto, ainda fala. Que isso possa ser verdade de cada um que está aqui também. Que Deus nos abençoe. Bondoso Deus e Pai, nosso primeiro exemplo é um exemplo muito precioso, que morreu pela fé. Obrigado, Pai, que temos esse exemplo na Tua Palavra. Ajuda-nos a ser pessoas como Abel também, que tenhamos um testemunho de ser justo, que tenhamos aprovação daquilo que nós fazemos, porque nós primeiramente fazemos pela fé. E aí sabendo também que vamos deixar um legado para nossos filhos, para aqueles que seguem depois de nós, um legado de fé. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém.